Boa tarde a todas. A entrevista deste mês é com a colega Marcela Marinho Rodrigues, promotora de justiça que exerce as atribuições junto à Promotoria de Justiça de Inquéritos Policiais dos crimes dolosos contra a vida do Foro Central da comarca de Curitiba. Como vai, Marcela? Lúcia, é um prazer estar aqui com você. Lúcia, foi uma honra trabalhar com você durante 5 anos no Tribunal do Júri, tê-la como companheira e honrando o Ministério Público por 14 anos no Tribunal do Júri, um espaço que era tipicamente masculino. O privilégio é meu, Marcela, de estar aqui hoje e poder entrevistá-la. Primeiro, porque fui procurar referências sobre você dentro da instituição e vi em quantos feitos você trabalhou. Foi designada para atuar em nome do Ministério Público do Estado do Paraná e destaco a atuação referente ao consórcio intermunicipal da Bacia Capivara, em que foi assinado um acordo inédito no Brasil, possibilitando a retomada do desenvolvimento e recuperação do meio ambiente. Isto ocorreu na comarca de Poricatu. Também você representou o Ministério Público no ato de assinatura dos termos de ajustamento de conduta para erradicação do trabalho infantil nos lixões e implantação de aterros sanitários em alguns municípios do Paraná, e entre esses eu destaco Almirante Tamandaré. Foi cidadã honorária de Congonhas, sócia benemérita da Associação de Recuperação de Alcoólatras de Congonhas. O segundo motivo de ser um prazer em entrevistá-la reside no fato de ter presenciado, em algumas oportunidades, a sua força diante de situações de puro machismo, em que você soube com elegância demonstrar sua opinião, impondo-se na situação, o que para mim só aumentou a admiração pelo seu trabalho e história de vida. Então, conte para nós, Marcela, quem é você? Lúcia, eu ingressei no Ministério Público com 24 anos, vinda de São Paulo, com muita sede de justiça, mas muito pouca experiência profissional. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa muito observadora, e eu tive a sorte de trabalhar em Cambé e ter 2 promotores formadores, o Dr. Leonildo Grota, hoje já aposentado, o Dr. Miguel Sogaiar. E lá eu pude aprender a temperância entre você ser combativo, mas ao mesmo tempo cauteloso. Aprendi também a lidar com a mídia e em parceria com os meus colegas. Passei 1 ano em Cambé e percebi que, embora as atribuições fossem distintas dos promotores, toda tomada de decisão de ações coletivas eram feitas por nós 3, para que o Ministério Público naquela comarca fosse efetivamente uno e indivisível. Isso eu levei para a minha carreira. Com isso consegui trabalhar com todos os meus colegas da comarca e em torno de Poricatu, na recuperação da Bacia Capivara, que precisamos de envolver todos os colegas em parceria. E aprendi a trabalhar em rede. Eu acho que a Marcela chegou uma menina no Paraná há 25 anos atrás, e hoje uma mulher. Eu devo e tenho uma gratidão imensa ao Ministério Público, que me propiciou experiências incríveis, tanto na área da infância e juventude, na proteção ao meio ambiente, na execução da pena, na área criminal. Isso me fez uma mulher preparada para, aos 40 anos, ser mãe. Mãe de uma garotinha muito especial, chamada Julinha, hoje de 8 anos de idade. Então, Marcela, você falou que veio de São Paulo, mas você é natural de Minas Gerais, se não me falha a memória, de Ouro Preto. O que inspirou você a escolher o Ministério Público do Paraná? Lúcia, na verdade, ser promotora de justiça eu defini no meu 2º ano de faculdade. Estar no Paraná foi uma coisa do destino. Um amigo meu de faculdade fez a minha inscrição no concurso e aqui eu passei e fiquei no oral da prova de São Paulo. Vim para o Paraná sem conhecer ninguém e fui muito acolhida pelos meus colegas
de Londrina à época. Eu fiz a minha carreira na região ali do Norte Pioneiro e vivi intensamente a instituição. A escolha pelo Ministério Público, ela se deu em função da minha formação pessoal. Na minha família, nós já aplicávamos o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1974. Um caso que seria para ser um caso de polícia, um jovem que chegou na minha casa furtando, permaneceu na minha casa por 6 anos estudando. Ao invés de aplicar do ato uma medida socioeducativa, foi-lhe aplicada uma medida protetiva. Desde então, eu entendi que eu ingressei no Ministério Público para lutar por justiça e por igualdade social. Enquanto mulher, trabalhando com os crimes dolosos contra a vida, como é se deparar com um crime de feminicídio? Na verdade, nos choca bastante, porque ainda estamos diante de muito preconceito, né? Nós percebemos as brincadeiras, como quando se falam que existe a qualificadora do feminicídio, mas não existe a qualificadora quando o crime é praticado contra o homem. E essa qualificadora, ela vem, na verdade, para proteger, enquanto ação afirmativa, a mulher, que é mais frágil. Mas, na prática, nós temos que fazer uma mudança de cultura para que este crime deixe de ocorrer e que, quando ele ocorra, a gente consiga a efetiva punição. Neste caso, eu percebo ainda muito preconceito, Lúcia. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quando se chama a polícia, nós temos casos. Demora a se vir o socorro e acaba acontecendo o feminicídio. Mas eu acho que a qualificadora veio como um avanço, como uma ação afirmativa bastante importante. Ainda nesta seara do gênero feminino, há discriminação na instituição Ministério Público? Eu não percebi isso na minha trajetória profissional. Percebi que consegui ocupar os espaços que desejei enquanto promotora de justiça, né? Trabalhei na área do meio ambiente, depois na gestão da doutora Maria Tereza eu ocupei o Centro de Apoio da Criança e do Adolescente. Trabalhei muito em rede com os meus colegas. E depois da maternidade, eu me recolhi, né? E passei a ocupar um espaço na instituição de suma importância, que é o de trabalhar nos crimes dolosos contra a vida com inquéritos, mas já não tanto atuando com o público. Mas eu não sei se existe essa discriminação por parte de outros colegas. Eu não vivi isso. Você ingressou no Ministério Público em 1995, 24 anos, portanto. Desde então, como você percebe a questão da participação das mulheres na instituição e o que você sugere para que ocorra esta participação? Eu percebo que em 1995, quando eu ingressei no Ministério Público, eu fui substituta em Londrina, não havia nenhuma titular em Londrina. O número crescente de promotoras ingressas no Ministério Público já traz uma diferença. A participação das colegas promotoras e procuradoras em cargos, né, da administração ainda é tímida, mas eu penso que nós temos que refletir enquanto mulher, né, buscarmos ocuparmos esses espaços, arrojar efetivamente, nos candidatarmos. Porque é muito importante esta questão de gênero, sim, na instituição. E isso tem que se dar através da efetiva participação da mulher e da conscientização da mesma de que precisa ocupar esses espaços, que nós vamos conseguir abrindo cada vez mais esses espaços. Você tem uma joia rara, a Júlia. Como é conciliar as funções de mãe de uma criança com necessidades especiais e os desafios e entraves que você percebeu que existem? Eu vou contar um pouquinho da história da Júlia, para quem não conhece. No dia 15 de outubro de 2010,
nós somos presenteados com a chegada de uma garotinha que foi um presente de Deus. Eu considero a minha filha o ser humano mais forte, determinado, feliz e resiliente com que eu já me deparei. Mas a Júlia, fisicamente, é uma criança que tem muitos desafios. No meu 4º mês gestacional, eu descobri que eu tive citomegalovírus congênito. Lúcia, o citomegalo é parente do Zika vírus. Então, naquele momento, o citomegalo comeu 50% do cérebro da minha filha e também um pouquinho do outro lado. Os médicos me prepararam para um aborto espontâneo. Eu e meu marido, ficamos em choque naquele momento, que é o momento do diagnóstico. Eu tenho uma irmã médica que veio nos acompanhar. E desde então, eu e meu marido fizemos uma opção, que aceitaríamos a Júlia como ela viesse, mas que para nós era muito importante que ela viesse com vida. Do meu 4º mês de gestação até o 9º mês, eu contei com carinhosas colegas e colegas do Ministério Público que me apoiaram, colegas de trabalho que tiveram também que me apoiar. E naquele momento, eu fechei com a minha filha um pacto. Estamos juntas para o que der e vier. Meditei muito durante a minha gestação, porque eu tinha que imaginar o impossível. Até o 8º mês de gestação, a Júlia não tinha chance de vida. E eu meditei, sim, que ela seria uma árvore saindo do mar, que seria o impossível. E a árvore saindo do mar nasceu como um botão de rosas. E hoje, com 8 anos, é uma flor que desabrocha a cada dia. Eu, como mãe, tive que mudar a minha vida. A Júlia me fez nascer de novo. Eu precisei aprender muitas coisas que não estavam no meu script. Tive que aprender terapia ocupacional, fisioterapia, fono, estimulação visual, cognitiva. Precisava aprender a comunicar com a minha filha, já que ela é uma garotinha não verbal. Como? Ninguém sabia. Fui a São Paulo estudar sobre comunicação alternativa, porque a mulher é aquela que estende a mão ao filho na primeira infância. O pai tem um papel muito importante, mas os primeiros cuidados são da mulher, no meu modo de ver, E quando a criança é especial, ela precisa muito, mas muito de atenção, muito de cuidado, muito de uma intensa dedicação. E neste momento, eu tenho que falar para todas as minhas colegas aqui, eu fiz opção pela minha filha. Na primeira infância dela, eu me dediquei quase que integralmente a ela. Precisei contar com o apoio da instituição, sim, para poder fazer com que a Júlia florescesse. Hoje eu já estou num outro momento profissional, onde eu consigo conciliar bem a minha vida profissional e a minha vida enquanto mãe de Júlia, o que é muito importante, você conseguir exercer vários papéis. Mas existe um momento na vida que não é possível você exercer com a mesma intensidade todos os papéis. Porque nós somos humanas, o tempo é o mesmo. E eu penso que fiz a escolha certa. Porque hoje vejo que tem uma criança que está em condição de estar em sociedade. A minha filha, com 8 anos de idade, Lúcia, frequenta a escola regular. Ela se comunica, ela é capaz de dizer se ela sofreu maus tratos ou não. Ela é capaz de me dizer se ela está triste, se ela está alegre, se ela está assustada. E isto, na visão de muitos médicos, seria impossível. Que a minha filha seria uma criança para andar por aí sem se comunicar, que ela viveria no mundo dela. Eu nunca aceitei o que me disseram. Eu sempre acreditei que é possível você desenvolver a potencialidade de qualquer ser humano. E essa força de onde veio? Veio da promotora Marcela, que trabalhou no ato infracional, que acreditou nos adolescentes em conflito com a lei, que acreditou naquelas crianças que estavam abrigadas, naqueles jovens.
eu aprendi que crianças que tiveram muita vulnerabilidade emocional, mesmo assim, conseguiram sair de situação de risco. E uma criança amada e querida como a minha filha poderia florescer. Mas tive que fazer opções, sim, e não tenho menor vergonha de falar aqui para vocês que em determinado momento da minha carreira eu fui muito mais mãe do que promotora de justiça. Aproveitando isso que você disse que foi mais mãe do que promotora, qual o papel da instituição na inclusão da Júlia? A instituição, ela compreendeu claramente toda a complexidade da situação da Júlia, porque a Júlia era uma criança de alto risco. E a administração superior, tanto a corregedoria quanto a procuradoria, eu passei por 3 gestões de procuradoria e 3 gestões de corregedoria. E sempre procurei ser muito clara, levando laudos médicos, porque a minha filha tem uma questão de uma epilepsia refratária, que ela chegava a fazer 30, 15 crises por dia, e eu precisava dar conta daquela situação, sob pena dela entrar num mal convulsivo. Eu fui lotada na promotoria de inquéritos policiais, exatamente para poder ter uma flexibilidade de horário e poder atender a situação da Júlia. Foi quando eu conheci você, Lúcia, porque daí eu vim para a promotoria de inquéritos de crimes dolosos contra a vida por ser mais próximo da minha residência. Foi quando o Bauser assumiu a titularidade do júri. E contei com a delicadeza, a empatia e a solidariedade desses meus 2 colegas, que fizeram todos os júris que eu não pude fazer. E continuo contando com o apoio da equipe maravilhosa que são os meus colegas do júri. Então eu sinto, por parte do Ministério Público, que existe uma empatia muito grande dos nossos pares. E a instituição Administração Superior avançou. Não sei se as colegas sabem, mas eu tinha uma inquietação enquanto promotora de justiça. A situação da Júlia está resolvida, né? Mas e as futuras gerações? Isso pode acontecer com uma promotora no início de carreira. Pode ser que a administração olhe com bons olhos, tenha esse olhar, pode ser que não entenda dessa forma. E nós temos que partir para uma ação afirmativa. Eu e a Daniele Cavalli, que também tem um filho especial, fomos estar com a Rosana do Centro de Apoio, da pessoa portadora de deficiência, e com o procurador-geral à época, e trouxemos essa demanda. Hoje, em 2016, foi publicada uma lei, né, que garante à procuradora de justiça e à promotora de justiça que tem uma criança especial adaptação de função. Vocês vejam bem, é uma lei afirmativa de gênero, porque ela não é o promotor nem o procurador de justiça. Só se ele tiver a guarda da criança em sendo separado ou sendo viúvo. E também garante à promotora de justiça a remoção ou designação para uma comarca de grande porte para dar atendimento ao seu filho especial. Porque foi o caso da Daniele Cavalli. Quando o Henrique precisou de estimulação precoce, ela precisou ficar designada em Curitiba. E nós precisávamos sair dessa... Ela já era, a essa altura, em 2016, titular em Curitiba. Mas nós estávamos pensando para as futuras gerações. O Ministério Público Paranaense é o primeiro Ministério Público do Brasil a ter uma lei de vanguarda. E eu tive o prazer de, recentemente, encaminhar para a Associação das Magistradas essa nossa lei, porque eles estão pensando em criar algo semelhante para a magistratura nacional também. Veja, Marcela, que interessante, porque eu não tinha conhecimento disso, né? Não conheço, então, essa história que envolve a Juju e a nossa instituição. Para mim é grata poder fazer essa entrevista e tomar conhecimento disso. Como você acredita que a sua posição e visão jurídica como promotora de justiça interferem nesses desafios que a sociedade impõe na criação de uma criança com necessidades especiais? O meu olhar como promotora de justiça muito contribuiu para eu ser uma mãe melhor, né?
E hoje, em outros espaços, né, não dentro do Ministério Público, mas fora deles, eu digo que eu sou uma mãe promotora. Porque a gente acaba levando a lei, a gente acaba levando o direito e a gente acaba mostrando a necessidade da inclusão em vários espaços. A inclusão de crianças com deficiência, ela ainda está engatinhando. A minha filha, ela é uma garotinha privilegiada, ela estuda numa escola que tem tradição e inclusão e que tem grande capacidade para arrojar. Julinha hoje está em sala de aula e a turminha dela, igual aprende português, inglês e matemática, eles têm uma matéria que se chama comunicação alternativa, porque eles aprendem a se comunicar com a minha filha na língua dela. Uma vez por semana acontece uma roda de conversa. O que acontece com isso? A Júlia se sente incluída e pertencente ao grupo. Ela se torna uma menina cada vez mais sociável, porque ela está em sala de aula, ela, por modelagem, aprende o comportamento com os demais colegas, permanecendo sentada, fazendo uma atividade. Eles estão fazendo uma atividade, ela está fazendo uma atividade adaptada às suas possibilidades cognitivas. Mas ela está ficando 30 minutos sentada. Olha quanto ganho terapêutico é isso, quanto ganho social. Em contrapartida, esses coleguinhas da sala dela estão aprendendo a ser mais pacientes, mais solidários, estão aprendendo a lidar com a diferença e, com certeza, serão homens e mulheres mais humanos, mais pacientes. Então, a inclusão ela é muito interessante para ambos. Só que ela exige mais da escola, ela exige mais do professor. E nós ainda não temos recursos para fazer a efetiva inclusão, porque lidar com a diferença não é fácil. Não é fácil você estar lidando com uma criança que não está com bom comportamento em sala de aula, não é fácil você trabalhar com um currículo adaptado. Então, a lei de inclusão veio aí e já antes da lei ser colocada em prática, eles estão querendo acabar com a lei e retirar a obrigatoriedade da criança de permanecer em sala de aula. Isso é muito sério, porque na primeira infância e até o 9º ano você vai conseguir fazer bem essa interface de convivência com os pares. E isso é um ganho muito grande para a criança com necessidade especial. Depois, no colegial, vai depender muito do cognitivo da criança, né? Agora, se você retirar essa oportunidade, nós voltarmos com todas as crianças para as escolas especiais, sem nem termos tentado fazer inclusão, isso é um crime. Isso é, na verdade, voltar a esconder as nossas crianças e jovens e adultos especiais. Eu penso que você tem que ter a escola não pode assumir o que é da área de saúde. A saúde tem que ter o terapeuta ocupacional, o fono, o físio, e a criança tem que estar na escola também regular. Então, existe uma sobrecarga para a escola. A escola você tem que fazer tudo, a escola não deu conta. Agora, a escola está querendo devolver para a escola especial, o que vai ser um crime. Nós temos, vocês, enquanto promotoras de justiça, né, atuantes na área, devem estar muito atenta a essa situação e a esse momento político onde está discutindo algumas questões na área da pessoa portadora de deficiência. Eu estou tomando a liberdade de falar aqui como mãe ativista, né? Como ativista, não poderia deixar de falar para as promotoras para nos ajudarem, darem um suporte nesta causa. Maravilha, né? Então, aí fica esse desafio para as colegas que estão iniciando no Ministério Público para não deixarem essa causa, vamos dizer assim, morrer. Qual é o mundo que você quer deixar para sua filha? Um mundo mais tolerante, um mundo menos preconceituoso, um mundo mais amoroso, um mundo onde a gente possa viver e compreender as diferenças. A Julinha tem uma diferença marcante, né? Mas todos nós somos diferentes. Todos nós temos um olhar de mundo muito peculiar.
E muitas das vezes nós nos desrespeitamos entre nós, humanos, por acreditarmos que só a nossa visão de mundo é a crível. Então, eu gostaria de deixar um mundo mais aberto às diferenças. E para as nossas colegas que estão ingressando no Ministério Público, Marcela, o que você deixa como uma mensagem para elas? Eu penso que nós, enquanto promotores de justiça, podemos fazer muita coisa, né? Se eu chegasse numa comarca de entrância inicial com a experiência que eu tenho hoje, eu tentaria fazer um diagnóstico primeiro, para tentar trabalhar com metas de curto, médio e longo prazo. Quando você tem isso na sua cabeça, você se perde menos no processo, você se angustia menos, e você, ao final daquele período, você consegue fazer uma avaliação do seu próprio trabalho. Eu aprendi muito, quando eu estava no Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, com o pessoal do Senai, sabe, Lúcia? Sim. Nós vamos implantar um projeto de formação e trabalho para o adolescente em conflito com a lei. E a gente fez o projeto. Aí depois falou, não, mas agora nós temos que medir a implantação, o resultado, e temos que mapear isso por no mínimo 4 anos para ver o resultado do projeto. Então, esse mapeamento eu acho muito importante, e se eu fosse começar minha carreira de novo, eu trabalharia assim para me angustiar um pouco menos, poder avaliar o meu trabalho também de tempos em tempos. Marcela, eu agradeço, em nome da Diretoria das Mulheres da Associação Paranaense do Ministério Público, a sua disponibilidade, e dizer mais uma vez da satisfação e privilégio em entrevistá-la. Lúcia, foi um prazer. Eu preciso falar aqui, eu tenho a gratidão imensa à Lúcia, porque foi uma parceira numa época muito difícil da minha vida, sabe? A minha palavra hoje para o Ministério Público é gratidão por tudo que eu sou. E a Lúcia representa muito dessa parte do Ministério Público, porque o Ministério Público é feito de pessoas, não de leis. E eu tive uma grande colega ao meu lado no momento que eu mais precisei nessa vida.